A partir de então, já estamos na tela. Pedro Honorato, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite em participar aqui do quadro Dê Sua Nota. Você fez parte também lá na Diamantina, não? Boa noite, Léo. Esse meu microfone tá ligado, né? Chegou bem. Então, boa noite a todos que estão conosco aí. E eu fiz uma participação na época. Eu era presidente do Sindicato de Servidores Públicos, e fiz assim, uma participação lá, na época, na Diamantina. Aí há uns 5 anos atrás, né? Aham. É mais ou menos por aí. A gente, acho que mais, Pedro. Acho que a gente já está fora da Diamantina há aproximadamente 7 anos, né? Então deve Ah, ter em torno de 8 anos que você tenha feito parte lá na programação da rádio do quadro Dê Sua Nota. E como lá fizemos, Pedro, é importante para nós e para o amigo ouvinte que a gente saiba quem é Pedro Honorato. Sabemos que a comunidade lhe conhece. Deixa eu abraçar aqui o Rômulo, lá em Miguel Calmon, Leonir chegou por aqui, Humberto e Fedegosos, né? Mas nos faça uma breve apresentação, nos dê uma, uma, uma dica, nos faça conhecer um pouco mais de Pedro Honorato. Fique à vontade. pois é, cheguei em Morro do Chapéu em 1998, convidado pela Dires de Irecê, que me indicou para fazer esse concurso aqui, visto que eu era educador. Eu fazia parte do quadro de profissionais que, que formava agentes comunitários lá pela Dires de Irecê. Então, essa equipe foi extinta. Foi extinta. E como era um contrato, ele disse, olha, vai ter seletiva e você vai participar lá em Morro. Mas você já tem uma carta aqui em mãos que você vai ter uma vantagem, porque você é formador de agente comunitário, então você já leva uma experiência. Uhum. Aí eu vi, essa experiência foi válida no concurso, fiquei em primeiro lugar na seletiva toda, então foi aí. Antes, a família de minha esposa já trabalhava aqui, já morava aqui, e foi assim uma questão, fiquei em Morro do Chapéu por amor. Minha esposa disse, não, eu não quero sair de Morro do Chapéu. Eu já tinha passado um tempo em Brasília, e até que profissionalmente podia ser muito melhor lá, mas resolvi ficar por aqui. No sentido formação educacional, eu comecei os meus estudos na cidade de Irecê, onde eu sou de Jussara, mas praticamente todos nós íamos fazer segundo grau em Irecê. Aí estudei a escola agrícola em Irecê, fiz o primeiro vestibular em 1994, 95, não, 85, em Brasília, e consegui passar no curso de agronomia. Só que não me encontrei muito no curso de agronomia e tal, aquela coisa. Fui para sociologia e lá estudei, gostei muito, gosto das ciências sociais. Infelizmente, neste curso eu não consegui chegar ao final. Fiquei até o 7º semestre, mas por uma eventualidade de um acidente com meu pai, eu tive que voltar para a Bahia, e fiquei no último semestre, pendurado. Terminei o curso depois, graças às grandes intervenções na educação do governo do PT, do ex-presidente Lula, que regularizou junto ao MEC a EAD, Educação à Distância. E eu daqui de Morro, eu consegui terminar minha formação. Depois me formei logo em seguida também em serviço social, formado em sociologia e serviço social, e pós-graduado em ensino, em metodologia do ensino. Inclusive, sou especializado em metodologia de ensino à distância, e sou mestrando pela Universidade Federal da Bahia. Às vezes, todo mundo me conhece como Pedro, agente de saúde. Nada de demérito ser agente de saúde, mas a gente tem outras coisas mais.
Uhum. A gente Muito bem. percorre outros caminhos. Verdade. Pedro, você chegou a ser candidato a vereador também no Morro. Sim, sim, fui candidato a vereador em 2012, em 2008 e 2012 também pleiteei a candidatura por um acordo, né, com uma colega de trabalho, deixei a vaga para ela concorrer para que a gente pudesse aglomerar mais votos e infelizmente não deu certo, Uhum. mas a gente tentou, né? Verdade. Abraçar aqui a Sirlene Santos, nossa futura convidada aqui do quadro de Sua Nota. Ela, Ana Laura, estão correndo. As mulheres, não Gente sei por boa. que que elas se abstêm tanto de participar de um momento que eu acho que é interessante para a gente colocar as pessoas para pensar. Esse sempre é o nosso propósito maior aqui com o quadro de Sua Nota. Pois bem, Pedro, eu vou compartilhar. Sirlene aí com a militância quilombola, né, que a igualdade social, pela igualdade social, então aproveitar e parabenizar pela luta que ela tem travado aí na comunidade de Queimada Nova e o caminho de se fortalecer a sociedade é por aí, é bem por aí. Então, parabenizar a Sirlene aí. Muito bem, já compartilhei com você. Ah, Albertina, a professora Sheila está por aqui. Boa noite. Parabéns, Léo, pelo retorno desse quadro. isso, é uma Aguardo honra. você futuramente. E a Albertina está aqui dizendo o seguinte: Pedro, você fez especialização em antropologia, sociologia ou ciências políticas? Ou fez a Ciências, licenciatura em ciências sociais? ciências sociais. Eu tô fazendo especialização o mestrando em ciências sociais. Agora eu sou formado em ciências sociais porque eu fiz a graduação em sociologia, né? Uhum, Aí ciência engloba todas as ciências sociais aí que a gente pega todas as vertentes das ciências sociais. aham. Abraçar o Vitor Rocha, chegou por aqui, boa noite. A professora Sheila riu aqui. E o Vitor Rocha, eu continuo aguardando, né, que ele me faça o contato. Meu WhatsApp está aí, 988612539. Eu vou anotar para você aqui, Vitor, para que você faça o contato. A juventude precisa participar disso, precisa debater, precisa discutir a nossa Morro do Chapéu. Né? E acho que a oportunidade é essa. Os WhatsApps estão aí para você. Faça o contato para a gente agendar a sua participação. Você veio com ideias boas. E a Sirlene, obrigada, estamos na luta sempre. Bom, nós vamos apresentar os temas que foram propostos ao Pedro, também sugeridos, né, por ele. Nós apenas aparamos algumas arestas, a gente está sempre mantendo este formato, né, a partir do momento que o convidado aceita participar, a gente também divide com ele um pouco desta responsabilidade de montar os temas. Né? Afinal de contas, a gente não quer aqui ninguém em saia justa. Acho que não é justo com a pessoa convidá-la para uma exposição pública que vai ficar aí na rede social, né, na grande rede, e sabe Deus por quanto tempo, e de repente a gente está aqui colocando as pessoas em saias justas. Então, há temas também que o convidado nos sugere, a gente dá uma lapidada, muda umas palavrinhas aqui, uma vírgula ali, para ficar mais picante, né, para ficar mais complicada ali a avaliação, mas acho que é pertinente que a gente receba esta colaboração também, pois cada um tem uma área diferente de atuação. E os temas que foram propostos ao Pedro, com suas respectivas notas, foram: tema 1, vacina do coronavírus, nota 10. Tema 2, situação da saúde de Morro do Chapéu, nota 6. Tema 3, sindicatos, Cispumunk e Ciaxe, nota 3. Acho que até aniversário do Cispumunk hoje, se eu não estiver enganado. Tema 4, processo eleitoral 2020 em Morro do Chapéu, nota 9. Toninho Bento, boa noite, Léo, Pedro e a todos ligados na live. Toninho, vá se preparando, vá se aquecendo. Viu? Tema 5, Cine Bahia, Morro do Chapéu, nota 1. Tema 6, gestão um presente para o futuro, a gestão encerrada, né? Nota 4. Tema 7, eu só estou conferindo aqui se está correto, alguns temas muito semelhantes dessa nota anterior. Câmara de Vereadores da última legislatura, né? Está começando uma nova agora, ainda não dá para a gente avaliar muito. Nota 2. Tema 8, funcionalismo público municipal, nota 7. Tema 9, Hospital São Vicente de Paulo, nota 8. Tema 10, Conselho Municipal de Saúde, Mariara, boa noite, nota 5. E tema 11,
Comportamento da população em relação à pandemia, nota 0. Os temas estão apresentados, nós vamos a um bloco, tempo de tomar uma água, de colocar as coisas em ordem por aqui, e a gente volta agora, tema a tema, sendo aí argumentado por Pedro Honorato a razão da nota que foi atribuída. Inclusive, teve uma repetição que a gente vai, na hora certa, apresentar e questionar o porquê. Faltou nota? Qual foi o problema? Já, já. 2 minutinhos só. Léo Ricardo. De volta na live do Léo da penúltima sexta-feira. Rapaz, o mês começou ontem, nós já estamos chegando à penúltima sexta-feira do mês, né? Que coisa, como o tempo, já dizia o sertanejo, como o tempo avua. Rapaz, brincadeira, né? Pois bem. Faltam 9 dias apenas, né? Estamos no quadro Dê Sua Nota. O convidado da noite de hoje, Procal, acabou de chegar também aqui. Boa noite. Interessante esse quadro. Prepare-se. Breve você estará aqui participando conosco. Vamos fazer o convite, presidente da Minerva, né? Já fizemos o convite ao Thales, presidente da Lira. Enfim, vamos estar tratando com tudo que a comunidade morrense tem no seu dia a dia. Semana que vem, o convidado será o Aragonês Fagundes, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Olha, na próxima segunda-feira vai estar conosco aqui na live do Léo, o presidente do CISPUMUN, que é a Monique, falando desse aniversário do sindicato. Também o Domingos Jesus, que vai ser ordenado diácono no próximo dia 29, estará aqui conosco. Terça-feira, nós teremos aqui uma digital influencer, juntamente com o pessoal do Quilombo, viu, dona Sirlene? Olha só, a menina também é negra, né? E atua nessa área aí de internet, digital influencer aqui em Morro do Chapéu, com vendas e tudo mais. Suélia Souza, já acertamos aí. Quarta-feira, provavelmente, a confirmar, óbvio, o vereador Martins, do PT, de Jacobina, dar-nos a presença, o prazer da presença aqui, inclusive, registrar que anteontem o professor Adriano Menezes deu uma aula de história aqui sobre a imprensa regional, falando lá do Correio de Bonfim, do Jornal Primavera, até chegar ao nosso Correio do Sertão. Mas a base para o estudo do Correio do Sertão foi o poeta Euríclides Barreto. Daí ele vai dar sequência a esse estudo. Inclusive, todo o trabalho que ele fez em torno destes jornais, né, resultaram em um livro muito interessante, diga-se de passagem. Voltemos, portanto, com o nosso convidado da noite de hoje. O quadro Dê Sua Nota está no ar e você está convidado também a participar. Qualquer pessoa da comunidade interessada, estaremos aqui de braços abertos para receber. E hoje, Pedro Honorato é o nosso convidado. Os temas estão na tela, ao seu lado, Pedro, e a gente começa com os temas mais amenos, aqueles que, né, causam menos dificuldade de avaliação, e a gente vai, então, direto ao quadro do qual você faz parte. Tema 8, Funcionalismo Público Municipal, ao qual você atribuiu a nota 7. Fique à vontade para argumentar sobre a nota atribuída. Pois é, o funcionalismo público é uma categoria que merece aplausos, inclusive não só por desenvolver um trabalho que às vezes é até social, que a gente participa de várias vertentes que vai além do que você está ali no script da obra, né? Mas você vai além. Digo isso por experiência própria, por estar atuando numa profissão que é a parte social do SUS. E os demais funcionários públicos que também que cumprem o seu papel, estão de parabéns. Porém, atribuímos a nota 7. Por que a nota 7? Porque eu acho que o funcionalismo público do Morro do Chapéu, ainda, visto que estamos avaliando funcionalismo voltado para o nosso município, né? Sistema todo voltado para o nosso município, acredito que o funcionalismo também o seja. Então, tem uma pequena parte do funcionário que ainda não entendeu a realidade, o que é e para que estão ali. E essa parte fica nos 30%, que não cumpre o seu papel devidamente ainda. Talvez por falta de educação, de formação. Não vou aqui julgar ninguém que é porque é isso ou aquilo é irresponsável,
Não, mas eu acredito que falta mesmo, Léo e todos que estão conosco, falta de formação para funcionário público aqui no nosso município. Formação que eu digo, treinamento, capacitações, você dizer, você colocar a cada um o que ele tem que fazer, qual a sua obrigação no município. Porque muitas vezes foi realizado um concurso para serviços gerais e joga para, sei lá, os serviços gerais. Agora, lhe ensinou técnicas de higiene, né, e limpeza, lhe ensinou técnicas de prevenção, prevenção de incêndio, prevenção de acidentes com perto cortantes, com outras coisas que você precisa manusear. Em escola, o manuseio com as crianças, você trabalhando na limpeza e tal, em outros lugares, o cuidado para proteger a alimentação, proteger a água, isso vem de formação, e talvez esteja faltando isso, mas, no geral, o funcionalismo está de parabéns, porque a grande maioria cumpre com seu papel, e é quem faz realmente a máquina funcionar, é o funcionalismo público. Pedro, a gente assistiu antes da sua entrada o vídeo que foi gravado ontem pelo vereador Luciano Bernardo, Lula, do Velame, e ele mencionou um projeto que, pelo que eu entendi, foi tirado de pauta, porque autorizaria a contratação de mais de 700 pessoas pelo município de Morro de Chapéu. Então a gente sabe que a prefeitura ela tem em torno de 1.800, eu não diria servidores exatamente, até porque existe uma problemática na Caixa de Previdência, onde as pessoas foram concursadas, mas não foram empossadas. Então elas não são servidoras públicas, elas são trabalhadoras públicas. Isso vai ser uma situação complicada no futuro próximo. Então, assim, por conta dessa situação toda de que não se faz o processo que você acabou de colocar, não só de orientação, mas presta-se o concurso e o cidadão entra ali meio que independente de gestão, não estou colocando a gestão atual, não quero aqui trazer nenhuma alusão neste caso, mas meio que apadrinhado na sua função, ele estaria assim também abdicando de exercê-la com mais zelo? Sim, exatamente. Muitos profissionais, às vezes, não têm a formação correta, não tiveram a capacitação depois que entraram e continua a ver navio, aí fazendo a coisa como acha que deve ser. Você está entendendo? E só falta de gestão, porque nós temos no Brasil o Senai, o Senar, o Senac e outros órgãos que prestam formação aos trabalhadores, seja da área pública ou privada, o Senai mais da indústria, mas tem muita coisa da indústria no município que faz que o Senai pode entrar para dar treinamento. Esses serviços gerais, todos podem fazer parte do Senai, o manuseio de objetos, o manuseio de produtos químicos, essa coisa que os serviços gerais atuam. Então, está faltando isso, e faltando uma coisa simples, e buscar, através dos seus secretários e do gestor, do chefe do executivo. Os chefes do executivo passado pecaram muito nisso, de não correr atrás, de capacitar o funcionalismo público. E muitas vezes também nem exige produtividade deles. Verdade. Fica aí a Deus dará, né? Então, algumas falas aqui do Humberto Jorge Bandeira Fedegosos, parabenizando Pedro por ser a pessoa simples, cortês, competente em tudo que faz, parabéns, e que eles o conheceram no Conselho de Saúde, acontecida a reunião aí em Fedegosos, e depois em vários encontros do Morro. A Albertina concorda com Pedro Norato que falta capacitação, saber que está ali, tratar bem qualquer cidadão, independente da ideologia política, cor, enfim. Ivones Oliveira chegando aqui também pelo Instagram. Acho que a Albertina colocou uma situação que é muito interessante.
é fácil chegar na repartição e encontrar aquele cartazinho lá de desacato ao servidor público, né? É crime. É crime, é. Mas não tem nada que diga assim, que oriente o cidadão em determinadas situações, mas é pertinente sua colocação na preparação do servidor público. Bom, eu acho que tem um pouco a ver um tema com o outro. Não é muito da sua área, não, mas eu trouxe porque é um tema que está em voga em Morro de Chapéu no momento, Pedro. Tendo em vista que Morro de Chapéu vivenciou a primeira sazonalidade das empresas eólicas, viveu aquela lacuna da sua ausência, que trouxe prejuízos inquestionáveis ao comércio, porque para os cidadãos como um todo, em Morro de Chapéu, havia se preparado para aluguel, para N situações. A cidade também sofreu com os filhos do vento, né? O boom de crianças que praticamente dobrou o número em 2015, 2016, por aí. A gente tinha 30 nascimentos mês, foi para 58, 60 na média, né? Então praticamente dobramos. E as crianças ficaram, os pais foram embora, as mães muito jovens, enfim. E tudo isso tem a ver com o processo do Cine Bahia, que é o intermediador das vagas de emprego, especialmente para os profissionais de Morro de Chapéu que desejam as vagas abertas pelas empresas, mesmo terceirizadas, da energia eólica em Morro de Chapéu. E você atribuiu ao Cine Bahia nota 1. Pois é, atribuí essa nota justamente porque, não por minimizar a importância do órgão. Ele é muito importante. Ele é muito importante para a sociedade, inclusive quem está em busca de trabalho e de emprego, mas existe uma lacuna muito grande entre a busca e o encontro, né? Entre a exigência e a chance do indivíduo se capacitar. O Cine não é só para... Sim, ia falar? Não, pois não, Não pode é, à vontade. o Cine não é só para pegar o currículo e nem fazer seleções e colocar lá, deletar A e B e C e colocar alguém que, porventura, esteja mais coerente com a sua vontade, com a vontade de alguém que está no poder. Não. Ele tem que ter isonomia, ele tem que ser isonômico, ele tem que pegar os currículos e deixar que o profissional da empresa seja julgado. Não estou dizendo isso por, 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 por ter provas que isso aconteceu, por ter ao comentário de ruas aconteceu de ouvir, né? Chegar ao meu ouvido isso. Então, se isso realmente aconteceu, justifica-se a nota 1. Justifica-se a nota 1. Se isso realmente for apenas uma conversa de adversários, a nota seria injusta, né? Seria injusta. Mas o órgão de uma grande competência, muito importante. Agora, precisa, no morro, ele usar, como nesse caso aí, que eu fiquei sabendo, isonomia. Quem é capaz não pode ficar para trás. Ele tem que jogar a vaga que ele suou, que ele trabalhou, que ele tem as características. Né? Então, seria injusto eu pegar e colocar João no lugar de Pedro, porque João é filho do meu amigo. Né? Então, pegar o currículo A e o currículo B e suprimir aquele currículo. Isso, caso aconteça, eu vi uma reportagem que isso não acontece. Se acontecer aqui, não vai ser só aqui. Em N cidades eu já vi reportagem falando sobre isso, mas é isso que justifica ter opinado pela nota 1. Abraçar aqui o Jackson Silva, tá por aqui no Instagram, MR4652172. Internet tem essas coisas, né? O pessoal se identifica de uma forma diferenciada. Pedro, a grosso modo, a gente poderia comparar o Cine Bahia com a questão que acontece nos tribunais, desembargadores, juízes e ministros do Supremo que são indicados para as funções?
é um problema sério, esses problemas dos tribunais hoje no Brasil. E muitas vezes você não é julgado pelo que cometeu, as pessoas, né, que cometem algum crime, que seja lá de que natureza for, mas sim, pela família e pela a linhagem política que ele pertence, né? Aham. Então, infelizmente é isso, que a linhagem política e financeira que ele pertence. Então, muitas vezes é julgado dessa forma. Então, no Brasil, falta muito isonomia, não só, não só no sentido, em um sentido, mas em vários órgãos. Parcialidade. A justiça tem que ser imparcial, como o seu símbolo diz, né? Tem que ter a venda nos olhos, que é para não olhar e selecionar, mas julgar pelo que ouviu, pelo que está escrito, pelo que leu, pelo que analisou, pelo que comparou com o que diz a lei, o Código Civil brasileiro e todo o arcabouço da nossa Constituição Federal. Uhum. Muito bem. Acho que isso pode se aplicar também à imprensa, isso é inquestionável. Pois bem, sigamos e passemos a tratar de outros temas. Vamos abrandar um pouquinho por força da nota. Geralmente a nota mais alta, ela deixa a pessoa mais tranquila, mais relaxada para argumentar, porque automaticamente as pessoas vão também ser direcionadas para uma situação de maior positividade, a nota alta. E a gente vai lá para cima. Tema 4, processo eleitoral 2020 em Morro do Chapéu, você atribuiu a nota 9. Nota 9, né? Foi. E o processo eleitoral, em si, julgando pelo processo eleitoral, não só pelo resultado, foi um processo que eu diria um dos mais limpos que eu já acompanhei aqui no município e na região. Foi um processo muito, não sei se a pandemia contribuiu para isso, mas acredito que sim, porque as aglomerações foram menores e os ânimos foram amenizados. Então, foi um processo mais limpo, um processo dos mais limpos que eu conheci. Também, por outro lado, a justiça eleitoral é uma das justiças que mais funciona nesse sentido. Muitas vezes, nós temos um município aqui próximo, como exemplo, que foi cancelada a eleição, a majoritária, né, João Dourado. Uhum. Então, isso significa que a justiça eleitoral está funcionando. Multas e agravos têm acontecido constantemente na justiça eleitoral. Então, isso mostra que a justiça eleitoral funciona. É uma justiça, talvez, os magistrados que eu diga, mas é uma justiça talvez mais fácil, porque você tem um foco só, que é a captura de voto, né? A conduta do candidato nesse momento, né? A conduta do candidato e a conduta do gestor. Então, você tem esse foco. Talvez seja mais fácil julgar, talvez seja por isso que existem julgamentos e mais julgamentos e aplicação de várias comissões no sentido da justiça eleitoral. Mas, segundo o processo eleitoral do Morro do Chapéu, eu acho que foi um processo muito bom, positivo, e mostrou assim uma face da sociedade que nós precisávamos ver. Precisávamos ver, inclusive, quando a terceira candidatura teve uma votação bem expressiva, né? Não chegando a impactar no resultado da eleição que aí está, mas foi uma candidatura que hoje você pode olhar para trás e eu acredito que não é decepcionante. Abraçar aqui a Eliette Rocha no grupo Gente de Morro do Chapéu pelo Facebook, também está nos assistindo, já curtiu aqui, né, a publicação que nós fizemos por lá e a gente agradece. Pedro, no sentido da eleição, acho que a eleição talvez seja o maior exemplo do que a pandemia nos fez perceber do quanto é possível desenvolver atividades que não necessariamente precisem da nossa presença física.
Acho que isso ficou consolidado e para as eleições seria ainda mais profunda essa influência, esta exemplificação de que mais do que nunca está na hora de nós termos a condição de o candidato nos convencer, inclusive a ir votar nele, por conta de desobrigar-nos ao voto, que o nosso voto é obrigatório enquanto cidadão? Em sentido de obrigatoriedade, se tirar a obrigatoriedade do voto, nós vamos ter 30% dos eleitores votando. A obrigatoriedade, ela é entre aspas, porque eu posso deixar de votar e pagar R$3. Então, não é interessante. Eu posso ter 70 anos e não votar mais. Talvez eu vou viver até 100 e eu vou ficar 30 anos sem participar das escolhas. Então, existe aí, esses parênteses aí. Mas, em relação ao curso normal das eleições e do cidadão, o candidato, você perguntou nesse sentido, o candidato me convencer da minha obrigatoriedade de votar nele, eu acho que foi nesse sentido. Também. Me convencer é um direito dele, de me convencer a votar nele, né? Agora, quando existe uma eleição, minha decisão de votar 3 meses antes, eu já decidi quem que apresenta os candidatos, por exemplo, pelo conhecimento que a gente tem da nossa sociedade, já faz isso. Geralmente, nem todos têm essa capacidade de já conhecer e dizer o melhor é fulano e tal, vou votar nele. Talvez não seja o melhor, mas nesse momento, o melhor para quebrar a hegemonia tal vai ser esse. Então, vamos lá, vamos aqui. E ressaltando, o que você falou antes, da questão do processo eleitoral lá, que não é preciso a presença física, claro, a pandemia trouxe uma grande lição mesmo. Eu fiquei frustrado quando um cidadão, numa emissora de rádio, um amigo nosso, disse que eu tenho muito medo da educação EAD. Não tenha medo não, meu amigo. Porque a educação EAD vai ser uma realidade em breve. Já está sendo. E é uma realidade. A partir de agora, a educação EAD não sairá mais de pauta. Por quê? A educação EAD salvou as faculdades a menos... É claro que nenhuma formação vai pedir para você fazer prática à distância, porque não existe. Mas o importante de uma formação, além do teórico, que você pode pegar a disciplina de forma teórica em qualquer lugar que você tiver, você pode pegar. O importante é você aprender e depois, na hora da prática, você mandar ver de forma correta e justificar toda a técnica que você aprendeu lá em sala de aula, seja através de uma live como nós estamos aqui, que eu faço muito isso. A faculdade é em São Paulo, mas eu sou contratado para orientar os alunos aqui na região. E eu faço constantemente, daqui dessa mesa, onde eu estou. E temos formado muitos professores, muitos gestores, gestão ambiental, gestão em negócios, administradores e muito mais. E diga-se de passagem, aqui no Morro, dos alunos que passaram, nós aqui, nos cursos EAD, eu não conheço um que ficou desempregado. Possa ser que agora, por questão de gestão, de transição de gestão, tenha alguns aí que não estejam empregados, mas eu não me lembro. E nós temos Tapiramutá, Piritiba, tal. Aí, daqui a pouco você vai dizer, você está aproveitando e fazendo propaganda da sua instituição, mas eu não falei o nome da instituição, mas Pedro, no final da live eu posso falar. Sabe o que mais me chama a atenção? É que mesmo esse processo EAD tecnológico, ele não vai dispensar o professor. Jamais. Ele não vai dispensar a presença física de alguém que ofereça a orientação, como você acabou de dizer, que o faz. Então, acho que esse é o grande filão
da situação. A Fátima Gonçalves chegou aqui, boa noite, Léo. Pedro, Albertina Montenegro. Pedro, acredito que houve descumprimento uma vez que houve aglomerações por conta da eleição, que levou ao aumento enorme de casos da Covid-19, não só no Morro, como nos demais lugares. O Leonir, a justiça eleitoral foi bem no geral, agora o processo eleitoral em si ainda carece de muito avanço, principalmente na relação promíscua entre políticos e eleitores. E complementa, hoje a Área Diamantina divulgou o gasto de um candidato a vereador que disse haver consumido aí o gasto R$80 mil e que não fará nada por um ano, a não ser recuperar tais recursos. Brincadeira. E o Agendor Neto chega aqui, parabéns, Pedro Honorato, você é o cara, tá aí também a nos assistir. Obrigado. Pois bem. Veja bem, Léo, só ressaltar aí essa fala aí parece que foi Albertina, né? Ela falou sobre que houve falha, né? Processo. Possa ser que tenha havido, mas o avanço que eu digo é no sentido de nós não tivemos foguetórios, nós não tivemos grandes queimas de fogos, poluindo o meio ambiente, nós não tivemos carro de som poluindo os nossos ouvidos. Olha, Léo, sua profissão aí. é o mal necessário. Mas no sentido político, é meio polui mesmo a audição da gente, né? Então foi nesse sentido aí que eu achei um processo legal esse ano. Muito bem. Voltemos a uma nota mais polêmica. Na verdade, vamos a duas notas polêmicas na sequência. A primeira para o tema 6. A gente está numa transição ainda de gestão. E a gestão que se propagou como um presente para o futuro, tema 6, recebeu de Pedro Honorato a nota 4. Pois meu amigo prefeito Léo Dourado, né, que foi o prefeito nesta gestão, ele cometeu vários equívocos em deixar de fazer. O gestor não pode deixar de gestar, de gerir, né? E muitas vezes nós percebemos que Léo ele deixou de gerir em determinadas áreas. E aí veio então o caos, né? Caos infraestrutura, nosso município, nossa cidade, falando de cidade no sentido, a infraestrutura está muito precária, a nossa situação de infraestrutura, né? Nós temos um sistema de esgotamento sanitário funcionando perfeitamente, muito bom, muito bom. Aí algumas pessoas já ouvi a obra do século, talvez seja o século XX, né? Foi ainda do século XX, não me lembro. Não, acho que foi 2008 para cá. Foi. Não foi no século XXI. Talvez não. Estamos muito cedo para dizer que não vai ter uma obra tão importante. Mas até agora, a obra é a das mais importantes que nós temos. Ela precisa ser cuidada para que não venha não venhamos a voltar ao que era antes. Esgotos, né? Esgoto, de excrementos mesmo, dizendo na forma grosseira da palavra, correndo a céu aberto. Uhum. E tínhamos isso. Eu comecei a trabalhar aqui e o nosso trabalho tem um cadastramento que faz o levantamento de esgotamento sanitário e era 90 e tantos por cento, 97% parece que era céu aberto. Hoje nós temos 85, 86, não sei exatamente, mas é na faixa dos 80% de esgotamento sanitário. A cidade cresceu, talvez se fizermos um levantamento hoje tenha menos, tenha mais, porque cresceu, tem mais imóveis, então isso é contado por imóveis. Então, mas a infraestrutura nos deixou muito a desejar. O cuidado da cidade, às vezes, com o calçamento, o meio-fio. Até agora, estão pintando os meio-fios. Mas pintando os meio-fios todos quebrados, todos dilacerados, calçadas irregulares, essa coisa. E também, se paga muito profissional nos setores
de construção do Monte Chapéu, na CEINFRA, lá, que agora está lá meu amigo Vitor, que possa fazer um trabalho diferenciado, engenheiros e técnicos e tal, mas não arrumam a cidade, não aplicam a lei do uso do solo corretamente. O cara faz e pega agora mesmo, quando eu ia para cá, para casa, tinha um cara com um varal enorme de redes vendendo em frente ao clube municipal. Quando lá na feira também não deixaram eles lá, hoje eles vieram para cá. Então tudo isso é o uso do solo. É preciso regularizar isso. É preciso que a cidade seja iluminada. Então, esse quadro é para isso. Que na maioria das ruas se encontrava pontos escuros, difíceis, né? Correndo risco, se fosse uma cidade maior, assaltos constantes. Uhum. Então é isso aí que nos faz. E no interior do município, também, muitas localidades que você olha assim, putz, nós estamos aonde? Nós estamos na África? Tem umas comunidades abandonadas desse jeito? Ô Pedro, quando você coloca a questão do uso do solo, aí seria Mas o nome é sempre estranho, mas é importante colocar. Vou tentar lembrar. Seria outro processo que, por conta dos apadrinhamentos, ficam a desejar, porque assim, imagine você que o cidadão é eleitor do candidato A e precisa colocar a barraca na feira. Ajeita-se ali um ponto mais acessível para ele. Se ele é opositor, ele vai para os fundos. A calçada, nós tivemos uma problemática destas ano passado, ali no calçadão da Joel Modesto, né? Então tirou-se o cidadão de dentro da Feira Livre, colocou-o para o calçadão e depois não queria se permitir que ele ficasse no calçadão. Então assim, mais uma situação que não se faz gestão, não se administra como se deve, como está no Código de Postura, lembrei o nome, né? Isso, Código de Postura. E apenas se vai pelo que você colocou há pouco, pela questão da família a que pertence, quantos votos tem, enfim. Justamente. O que acontece é a volta novamente, a falta de isonomia, a parcialidade que se usa com determinadas coisas, olhando em quem votou, de que linhagem é e quem vota, sempre. Então, não pode acontecer isso. Uma coisa é você estar candidato, outra é você estar gestor. Gestor é para aplicar a lei em benefício de todos e da cidade, em benefício do município, para que ele possa zelar pelo patrimônio público, né? E fazer com que todos tenham o uso igual daquele patrimônio público, das vias públicas. Ninguém pode impedir que eu passe em uma determinada rua. Da mesma forma que ele não pode impedir, ninguém pode impedir que eu estabeleça a minha barraca na feira. Agora, é claro que tem que ter uma ordem. Tudo tem que ter ordem. Tudo tem que seguir uma ordem. Tem que cobrar por aquilo. Mas tem que me dar dignidade que eu preciso para que eu possa trabalhar. Porque se você impede o cidadão de trabalhar, o que acontece? O que resta para o cidadão? Se ele não tiver uma cabeça boa, o que ele vai fazer? Então, ele vai procurar outros meios, né? Um meio mais fácil para sobreviver. Então, zelar pela sociedade é dar meios para que ela possa se manter. E definir o uso correto do solo, mesmo que cobrando dele algo, né? Seja dinheiro, né? Tributos, está correto. É que tem que fazer. Eu acredito que, pelo que meu entendimento, tem que cumprir a lei dessa forma. Ok. Sem citar aí as questões dos carros e motos antigos com descarga solta, enfim,
situações assim as mais diversas. Nilcélia 2013 está aqui no Instagram. Leonir ressalta que o candidato que ele mencionou foi eleito. E a Albertina fala da falta de ética. O gestor precisa trabalhar para o povo e não beneficiar A ou B. A prática, infelizmente, é muito distante do discurso. A ética cabe em todos os lugares, né? Em todos os Aham. lugares. Todo mundo para passar por uma formação, ele teve que passar por uma disciplina de ética profissional. E o gestor não. Talvez seja por isso que ele viola sempre, né? Observação interessantíssima essa daí. Pois bem, vamos falar um pouco de saúde, que é a sua área. A gente colocou, inclusive, que saúde estaria em pauta aqui Legal. na nossa live de hoje. E eu vou começar pelo meu querido, amado e agora um pouquinho maltratado nosso Hospital de Maternidade São Vicente de Paulo. A situação não está fácil, a gente se entristece com o que a gente escuta. Tony Reis Valoar por aí, no Instagram, Luzia 13 também chegando por aqui. Nota 8 para o Hospital de Maternidade São Vicente de Paulo. Da minha parte, muito obrigado pela nota. Isso. Nota 8, o Hospital São Vicente é uma entidade das entidades públicas, digo pública porque é uma entidade gerida por recursos públicos, né? Tem uma parte privada, mas eu acho que o grande foco da coisa é o financiamento do SUS. É uma entidade bem gerida. É uma entidade que você entra e você entra e não tem espanto, porque você entra e sai e você olha para todos os lados e viu que aquela é fisicamente cuidada. Quando algo é fisicamente bem cuidado, basta se observar direito que tem alguém que também se cuida por trás daquilo, ou um elenco, ou uma diretoria, um elenco de pessoas que se dão bem entre si ali em termos de gestão, para fazer aquilo funcionar daquela forma. Então, isso acontece no Hospital São Vicente, além de ser uma entidade extremamente essencial para a nossa sociedade. A nossa sociedade não pode se imaginar a sociedade morrense sem o Hospital São Vicente, a menos que alguém tenha competência de fazer um igual, né? Então, é por isso que justifica a nossa nota 8, que merecia 10, pelo esmero, o bem que tem feito a nossa sociedade, merecia 10. Pedro, o hospital, na verdade, nasceu da Sociedade São Vicente de Paulo, que tem uma origem católica. A situação da sociedade local, a movimentação, a mobilização ajudou a fazer com que o hospital viesse à tona. Uma galinha para vender, um bode, um porco, né, um boi, um pedaço de terra, uma bicicleta, enfim, isso foi bastante difundido à época. E mais recentemente, inclusive quando da nossa chegada ao quadro de vicentinos, o Código Civil Brasileiro, orientado à época pela então promotora de Justiça de Morro do Chapéu, a doutora Edna Márcia, fez adequações, inclusive abrindo espaço para que pessoas de outras religiões pudessem tornar-se vicentinos, para que não se unificasse a questão religiosa, mas se primasse pela questão social. Já pensou em ser vicentino alguma vez? Já. Agora, nesse sentido de estar mais ligado ao catolicismo, né? Uhum. O catolicismo tem até razão por ter sido uma das religiões matrizes, né, da Uhum. nossa sociedade. Tirando aí né, as religiões de matriz africana, então o catolicismo nós fomos colonizados por católicos, né? Então é natural que os nossos avós e bisavós e tal e até nossos pais venham então com essa religião, né, para nos ensinar. Mas
talvez tenha tido alguma barreira nesse sentido, né? De não ser frequentador da Igreja Católica e tal. Aham. E aí envergonhar, né? Dizer, como é que eu peço para entrar numa religião, numa entidade que é da Igreja Católica, que não é da Igreja Católica, depois eu fiquei sabendo que não é da Igreja Católica, é de uma determinação, de uma fundação, né? É uma fundação que aí já justifica, porque Parece que a internet nos deu um baile. Deixa só a gente ver se o Pedro retorna ali. A gente ficou sem a conexão devida enquanto ele falava da conotação religiosa. Pedro, a internet nos deu um baile aí. então, Você ficou travou sua imagem quando você falava dessa situação de sentir-se envergonhado, de repente não ser frequentador do catolicismo, praticante, enfim, e de repente pedir para fazer parte de uma entidade nascida no catolicismo. Aí você ia concluindo o raciocínio e a internet travou. tá bom, mas agora tá ok? Sim, pode concluir. Pois é, eu sem querer bati no mouse aqui e aí acho que travou, deu interferência. Mas é isso. Aí, isso que também me travou um pouco de pedir. Até frequentei algumas reuniões, assim, de forma só de observação, mas também com admiração, né? Pela evolução que teve, né? A organização do hospital até o presente momento. Então, é uma entidade que hoje eu tiro o chapéu. Pedro, tem uma situação com o hospital, eu não quero mencionar nomes de profissionais, mas eu quero tratar da necessidade que qualquer área em que você atue, sobretudo nesses momentos, nós aqui estamos fazendo a live, porque nós precisamos deixar um pouco o nosso trabalho com o carro de som, com o áudio puramente, para tratar com o áudio e o vídeo. A gente precisou aprender algumas coisas para poder fazer isso. O Hospital São Vicente de Paulo recentemente adquiriu equipamentos de última geração. Há equipamentos no São Vicente que talvez cidades como Irecê e Jacobina não disponham. Talvez Jacobina, o videolaparoscópio, né, que é para cirurgias por videolaparoscopia. Recentemente uma máquina de ultrassonografia com 32 canais de vídeo também, que requerem, obviamente, preparação para manuseá-la. Você acabou de dizer que tocou no mouse e de repente a internet travou aqui pra gente. Como é que você enxerga isso, visto que nós temos um quadro médico em Morro do Chapéu envelhecido? Nós temos médicos residentes aqui há 25, 30 anos em Morro do Chapéu e, porventura, não se preocuparam nesta modernização. O que é extremamente necessário, modernizar. A sociedade, a tecnologia, nós vivemos num mundo tecnológico, nós temos que acompanhar os avanços da tecnologia. Se não acompanharmos, vamos ficar para trás. Um procedimento que o médico podia dar um diagnóstico, passar 2, 3 meses para fazer um diagnóstico, ele pode fazer agora, na imagem, ver o órgão da pessoa, que o órgão está comprometido de alguma forma, e a cores, né? 3D, né? ou até mais, ou até outra visão mais nítida. Então, isso é um avanço significativo e nós precisamos acompanhar. Se os profissionais que lá estão não quiserem, é preciso correr atrás de novos profissionais que estejam habilitados a tal. Verdade. Isso em toda a área acontece, é natural. Marciana Santos chega dando boa noite aqui no YouTube. E o Márcio Garcia quer lhe apertar aqui, ele coloca contra a parede, ó. Léo, pergunte para Pedro por que o outro hospital faliu e fechou. Quem são os responsáveis por esta ruína do hospital São Francisco de Assis? E se irão pagar por isso, vai ficar assim mesmo, calado, sem resposta ao povo. Bom, a pergunta está feita, Márcio. Eu não sei se o Pedro tem o conhecimento de causa para falar dessa situação. Tem coisa que eu não posso responder, a pergunta é tripla, né? Mas eu vou resumir todo, Márcio. Vou dizer assim, ó, que o hospital faliu por deficiência de gestão.
se tivesse gerido corretamente, ele não teria esse resultado aí. Mas esqueceram que era uma empresa que precisava se manter como uma empresa, precisava se manter no mercado. Para se manter no mercado precisa de inovação, precisa de responsabilidade. Eu preciso pagar nem só meus fornecedores como empresa, mas eu preciso pagar a Previdência, o FGTS, eu preciso cumprir, né, com todas as obrigações sociais de uma empresa. Talvez tenha faltado isso, e se voltará, aí eu te digo com certeza, mano. Aham. Conhecendo o SUS que eu conheço, não volta. Nessa condição não volta. Não volta não. Ali morreu. Associação São Vicente, São Francisco de Assis está morta para o SUS. Ela não pode voltar, porque ela tem deficiências enormes nesse sentido. Lamentavelmente, né? O Balili chegou por aqui. Léo, acredito pelo respeito mensurável que tem para a situação Vicente de Paulo. Se a situação difícil de agora, a qual você refere, estiver relacionada a alguma ajuda coletiva, devemos nos mobilizar. Não, babá, não, eu não quis direcionar exatamente para esta situação momentânea que estamos vivendo, não. E a Albertina diz que a videolaparoscopia é um procedimento que já existe há muito tempo. Aí a gente volta a frisar, né, de que o procedimento existe há muito tempo, mas parece que porventura, quem vai trabalhar com este procedimento não se preocupou em esmerar-se. Humberto Barroso, isso mesmo, Pedro. O sistema de intermediação de mão de obra tem a função de treinar, capacitar e apresentar os candidatos aptos. Voltando lá ao tema anterior. Pois bem, tema 10. Conselho Municipal de Saúde, a nota intermediária. Entre o 0 e 10, o 5 fica aí no meio do caminho, Pedro. Novamente travou aí sua internet. Algum problema lá? Deixa eu ver se o Pedro retorna aí para a gente poder acompanhar a avaliação do tema 10, ao qual foi atribuído nota 5, né? Conselho Municipal de Saúde de Morro do Chapéu. Enquanto isso, Humberto, as empresas que solicitam seus serviços, e o Márcio Garcia diz: e os franciscanos podem entrar com uma ação contra os gestores do passado? Não há dúvida. Bia Pretinho chegando por aqui também, parece que o Pedro saiu. A internet caiu por lá, não temos a informação necessária a contento, e a gente vai aguardar que ele possa retornar para estar falando conosco aqui no quadro de sua nota de número 3. É a nossa terceira edição na live, nós que já tivemos 194 edições lá, quando da Rádio Diamantina. Balili, no entanto, se for por ingerências políticas, a sociedade tem que saber, pois trata de políticas públicas de extrema importância. Do contrário, a entidade pagará o ônus. Verdade, Balili. A gente, nesse sentido, a gente tem uma linha de raciocínio muito próxima, e as pessoas nem sempre a respeitam, né? Acho que a gente é o velho polêmico e tal, e é natural. A gente não está muito preocupado com essa forma como nos encaram. Acho que a gente precisa apresentar para a comunidade aquilo que está acontecendo. A notícia, ela precisa ter o mínimo de imparcialidade, e nós tentamos fazer com que isso aconteça no dia a dia aqui da nossa Morro do Chapéu. Acreditamos ser este o nosso papel. Deixa eu ver se o Pedro retorna, né? Parece que nós não tivemos aí a oportunidade de vê-lo retornando em função de algum problema lá com a internet, mas assim que ele retornar, a gente vai estar trazendo de volta ao nosso De Sua Nota. Enquanto isso acontece, a gente vai ver o vídeo, né, da Artsebic. Se você não viu ainda, olha o painel como ficou lindo lá na Rua Duque de Caxias. Para cantar e exaltar esta terra, amá-la e defendê-la com ardor, é preciso conhecer suas belezas, riquezas e atrações que encerra
povorteiro, põe hospitaleiro, clima invejável, tradições mil. Povo do chapéu, terra querida, orgulho e esperança do Brasil. Teu futuro será promissor, teu progresso uma realidade. A Bahia tu dás esplendor, ó amada e linda cidade, cidade jardim, ouve este hino de louvor e de ternura sem par, que unidos teus filhos entoam, uníssonos num só coração a pulsar. Legal, né? Isto é Arte Sebic, aí o trabalho que o Rafael solicitou e o Charles executou com maestria. Olha, a Mariara diz que a videolaparoscopia existe há muito tempo, porém é uma novidade em nosso município muito bem-vinda, pois sabemos que é muito produtivo para a nossa cidade em questão da saúde, muito inovador. Mima Oliveira chegando por aqui, Glauter Valois também nos assiste, o Pedro Norato já retornou por ali, a gente vai trazê-lo de volta aqui à tela da live do Léo, no quadro Dê Sua Nota, onde nós ficamos com o tema 5, Pedro, o tema 10, perdão, Conselho Municipal de Saúde, ao qual foi atribuída a nota 5, exatamente aquela que fica no meio do caminho, né? A média do quadro entre 0 e 10, 5 é a nota média, Pedro. Certo. E aí a conexão caiu aqui, né? Parece que o microfone está desligado. Não, tá tudo em ordem. Tá? Pronto, minha conexão caiu aqui, rapaz. Acontece. Essas coisas acontecem. Acontece a tecnologia não nos protege tanto. Não, acontece nas grandes redes, que dirá na nossa live. Pois é. Então, aí, agora, enquanto tu tá falando aí, para o novo tema, houve um cortezinho aqui. Podia repetir aí qual é o tema? Você pode só levantar um pouquinho mais sua câmera, tá cortando, tá muito sobre o seu peito aí. Não tá lhe mostrando muito, não. Isso, aí, agora melhorou. Não, apenas a abordagem que nós fizemos sobre o tema 10, que é Conselho Municipal de Saúde, e ficou na média do quadro. Nós temos notas de 0 a 10, não se repete nota, e o Conselho Municipal de Saúde ficou no meio do caminho, com a nota 5. Antes a gente falava do Hospital São Vicente, agora vamos falar do Conselho. Do Conselho, já o hospital nós fechamos. Do Conselho, pois é. O Conselho o Conselho Municipal de Saúde, tendo como parâmetro agora, 2019, ele teve uma estagnação, né? Como você mesmo conhece, nós tivemos uma estagnação aí nesse sentido de controle social, nós tivemos uma mistura de gestão com política, né? Eu falava até hoje com uma das minhas colegas que o Conselho ele não pode tomar determinadas atitudes, inclusive em relação a transferir um trabalhador de um lugar para outro, de uma lotação. Lotação é exclusiva do gestor da pasta. Ele é que faz as transferências de portaria, de ofício, né? Então, o Conselho cometeu alguns erros nesse sentido. Transferiu uma ACS daqui para a zona rural. Não pode, não deve, não pode. Eu não gosto de usar muito essa palavra, não pode, não deve, né? Que tudo na vida a gente aconselha. A gente não pode arbitrar, dizer não e não e não. Porque aí a gente vai esquecer que nós estamos numa democracia que eu considero uma democracia plena, não é uma democracia não é uma pseudo-democracia, é uma democracia realmente, e a gente precisa
levar em conta as competências, né? Uhum. Então, um desses fatos foi esse que eu estive observando. O conselho, eu tenho muitas ressalvas a fazer, mas no sentido de algumas pessoas que eu sei que me ouvindo vão dizer, não, Pedro fala isso porque ele não está lá. Então ele está falando isso. Mas não é no sentido de não estar. Não está. Talvez se quisesse estar, tenha feito alguma coisa a mais para estar, né? Uhum. Já tive convite até da gestão anterior para estar no conselho, de uma forma que eu não, dessa forma eu não concordo estar dessa forma. Então, vamos estar de forma legalizada, de forma que honre a sociedade e não desonre. Eu não posso fazer contornos para chegar onde eu quero para me beneficiar. Não, mas para beneficiar a coletividade. Se essa coletividade não está, então você sozinho você não é nada, você é enfraquecido, por mais forte que você seja. Então é melhor você ficar como espectador do que participante para enfraquecer o óculos, porque um membro sozinho que de forma equivocada, fazendo algo em uma entidade que não deve, ele leva toda a entidade ao descrédito. E isso eu acho que aconteceu um pouco com o Conselho, se tratando dos últimos 2 anos aí, e nós precisamos, inclusive, fazer uma força-tarefa e levantar o controle social e colocá-lo no lugar dele. Uhum. Não porque não culpando essa ou aquela pessoa, mas talvez todos nós, enquanto sociedade, todos nós profissionais de saúde, nós não podemos fazer uma guerra para ter uma cadeira no Conselho de Saúde. Não, gente. Quem é que melhor vai representar os profissionais de saúde? Não sou eu, Pedro, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu entendo de controle social na saúde. Não, mas pode ser qualquer uma outra pessoa, já que o coletivo não acha que Pedro deve ser. Estou citando um exemplo, né? Não que eu contribuí com o Conselho aqui por praticamente 15 anos, ininterrupto. Então, isto nos fez acompanhar toda a legislação do Conselho até os resultados, né, positivos. Nós tivemos resultados positivos aí, muitos resultados positivos, e até grandes resultados, podemos dizer, grandes resultados negativos, né? A sociedade olha para o Conselho achando que ele só serve para aprovar a conta do gestor, e o Conselho só serve para as pessoas angariarem vantagens junto à gestão de saúde. Não, não é isso. O Conselho é um órgão consultivo e ele é deliberativo quando precisa, mas ele não é um conselho gestor. Ele tem que acompanhar os processos de gestão. Em determinados momentos, já fiz muitas vezes, a ex-secretária Maricele testemunha, pode perguntar a ela como era a minha conduta no conselho. Marcelo, hoje é o último dia para fazer isso, vamos fazer, tem até tal hora, vamos lá, coloque isso, nós temos que colocar a portaria do conselho hoje, porque senão pode ser observado lá pelo tribunal, lá mais na frente e tal. O projeto, né, o plano municipal de saúde, o SARG, SUS, que a gente precisa, né, a programação de saúde, né, que tem que ser, tudo isso tem que já estar pensando agora. Eu não sei como é que está esse processo, mas já tem que se pensar na programação anual de saúde para apresentar na próxima reunião do Conselho. Tudo isso a gente fazia. Olha, Marcelo, como é que está a programação de saúde? Você precisa da minha ajuda? O Conselho, eu quanto Conselho, ajudava
sugerindo na programação. Não para ir lá e dizer, ó, isso aqui está errado, tem que tirar isso aqui, tem que tirar isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo, não. É analisar por que está a reforma do PSF tal e por que não está a reforma do PS tal, por que não está a reforma, por que não está no plano anual de saúde, no plano plurianual de saúde, que vai ser o plano dos próximos 4 anos, a construção do AUSF do Vale Ouro, né? Verdade. Pedro, Sim. quando você coloca estas ingerências dentro do Conselho de Saúde, e de outro lado também coloca o desinteresse da sociedade em participar do controle social, e por conta disso acaba descredenciando ou querendo, eu não diria denegrir a imagem do Conselho, não só de saúde, ou dos conselhos. Sim. A gente também percebe a repetição de figuras ou de instituições dentro dos conselhos como um todo, e como a gente acompanha mais de saúde, especificamente dentro deste. Não passaria por este processo também de participação da comunidade mais efetivamente dentro das instituições que porventura virão a formar tal conselho? Só abraçar Mima Oliveira aqui, Jeane Souza, Umbelina Pinheiro, Rena também está por aqui, e Arlete Santana lá em Fedegosos também chegando aqui pelo Facebook. Então a participação popular, ela não como é que eu vou dizer? Ela não está à altura daquilo que porventura ela cobra de qualquer que seja a instituição? A sociedade, Léo, ela cobra muito, mas ela acompanha pouco. Às vezes a sociedade não sabe do seu grande poder. É aí que a sociedade empodera-se. É na participação. Exato. Se eu não participo enquanto sociedade, eu só cobro. Às vezes eu até me equivoco em cobrar algo que não era naquele momento e nem daquela forma. Mas ainda existe uma participação da sociedade. Quando todas as reformulações do Conselho foi passada por mim, até então, fui eu que fiz, corri atrás, convidei entidades, eu convidei muitas entidades que pegavam o convite, não dava importância nenhuma. Eu convidei todas as instituições de saúde aqui do município, né? Todas as clínicas conveniadas particulares, nenhuma se apresentou proposta, exceto o Hospital São Vicente de Paulo. Aí uma certa pessoa disse, por que só o hospital participa como entidade entidade prestadora de serviço? Se tem várias outras entidades, além de ser o hospital é o maior prestador de serviço. Mas isso não descaracteriza outras entidades a participarem do conselho, não. Nem descredencia, né? Não descredencia, não. Eles podem sim participar. Muito bem. Mas ainda muito distante a participação da sociedade como um todo em vários aspectos, visto que nós temos uma democracia participativa e as pessoas insistem em querer fazê-la representativa, né? A gente não se preocupa sequer em fiscalizar o mandato do vereador no qual nós votamos, quiçá de deputado, senador. Imagine o bom começo que seria se participasse do Conselho de Saúde. Pelo menos é o que mais acompanhamos, né? Essa é a nossa realidade. Algo mais a acrescentar sobre o Conselho ou podemos passar ao próximo tema? Acrescenta o seguinte, que ele é extremamente necessário e que a gestão, eu faço até um apelo aqui público a Saulo, que é o secretário de saúde, olhe para o Conselho como um parceiro, não olhe para o Conselho como um inimigo, como um fiscalizador ferrenho que quer ver
então as coisas não darem certo. As coisas pode começar a dar certo, e o seu sucesso de mandato pode começar pelo controle social. E já começa agora, que talvez, por motivo de início de gestão e tal, as pessoas estão muito ocupadas, né? E ainda não pensaram de fazer um plano de saúde, não pensaram fazer um plano anual de saúde. E esse plano nós temos, inclusive, até março, parece que é 29 de março, o último dia útil desse ano, para incluir para o Ministério da Saúde, para que o Ministério possa dizer, olha, Morro do Chapéu tem aqui no passe desse ano proposta de construir uma unidade de saúde da família. Aí os técnicos do Ministério vão pedir o projeto durante o ano de serviço do Ministério da Secretaria de Saúde. Quando chega o plano, vai para a captação de recursos. Onde é que está o recurso? Está no Fundo Nacional, tem emenda parlamentar, tem isso. Onde é que está o recurso? Para poder aprovar, para que ele possa ser executado este ano. E aí, em março, sobram 9 meses. Sobram 9 meses para trabalhar. Se começar a trabalhar agora, sobrarão 11, né? Vai sobrar mais tempo. Verdade. O Leoni coloca aqui a observação. A sociedade é boa para cobrar daqueles que agem voluntariamente. Quanto aos governantes em geral, quase ninguém cobra. Certo, por quê? Inclusive, essa fala de Leoni me remete a uma... Dr. Fernando Oliveira esteve aqui semana passada com a gente, acompanhando agora. Me remete a um questionamento feito dias atrás aí para um suposto, pensado agente de gestão. E ele respondeu que não, que estaria nos bastidores aconselhando, apenas aconselhando. E, quer dizer, pode-se receber o conselho individual, mas não se pode receber o conselho da coletividade? Pedro tem razão. Gestão que se preza vê nos conselheiros parceiros para auxiliar na gestão. Daí eu passo ao próximo tema. Situação da saúde de Morro do Chapéu. Tema 2, nota 6. Tema 2, nota 6, né? Olha, a saúde, no todo, ela tem cumprido seu papel, né? É claro que uma nota 6 não quer dizer que faltou algo, né? Senão seria nota 10. Alguém pode estar me achando injusto. Poxa, você é parte e você está dando só 60% da realização. Isso equivale a 60% das realizações. Por quê? Porque nós deixamos muito a desejar, nós porque fazer parte, muito a desejar, às vezes, em vertentes como atenção básica, já é o básico. Exato. Então, o básico tem que ser completo, você tem que fazer tudo, porque é básico, já que está dentro do básico, vamos caprichar, gente, vamos fazer. E, às vezes, no básico, você deixa faltar quem faz, quem fecha o diagnóstico e dá a receita, que é o médico. Nós temos uma unidade, inclusive aqui, a unidade de saúde que eu trabalho, que foi uma unidade que tem 6 meses, sem médicos. 6 meses. Ô Pedro, mas aí a questão que se faz... Pode? Aí a questão que se faz é no seguinte sentido. Nesse momento de pandemia, onde o profissional de saúde como um todo, não só o médico, e aí eu não diria profissional de saúde, eu diria profissional da saúde, desde o agente de limpeza, aquela pessoa que cuida ali somente da condição de uso do espaço, até o que você acabou de dizer, aquele que fecha o diagnóstico, que é o médico. Mais especificamente, o profissional de saúde está sendo uma mercadoria, perdão pela expressão, mas uma situação escassa, difícil de achar, ou não. É porque realmente o corporativismo, nesse aspecto também, permite que eles se sintam prontos para estar onde querem e
os salários não condizem com o que eles pretendem? Pois é é um mercado muito aberto, né, para eles. Existe muita oferta de postos de trabalhos e aí eles escolhem. No entanto, nós temos uma levada de médicos, médicos novos, médicos que estão procurando se estabelecer e médicos que se inscreveram no último ano da faculdade, que já pode fazer, se inscreveram no Enem, Mais no médicos. Mais Médico do governo federal. Esses médicos, muitos, podem ocupar uma vaga no PSF. É claro, nós temos 11 médicos do governo federal aqui, pagos pelo governo federal, do programa Mais Médico, que o presidente Bolsonaro mudou aí para outro nome aí, mas para mim é Mais Médico ainda. Então, nós temos 11 profissionais. A pergunta é esta: por que não se fez gestão para um PSF não ficar 6 meses sem um profissional médico? Por que não se fez gestão para deslocar um médico? Tem 11, então 11 semanas, eu faria isso. Ó. Em 11 eu faria um rodízio, 11 unidades. Então, em cada unidade, em cada semana, um médico vai ser um médico diferente, mas vai ser um médico de uma unidade diferente. Então, eu deslocaria a unidade dele de 11 em 11 semanas e eu não ficaria sem um médico naquela unidade que está sem médico. Porque esta comunidade foi penalizada, esta comunidade tinha que pedir para ir para o hospital constantemente e isso gerava o quê? Gerava o hospital dizer: "Bom, peraí, cadê seu médico? Cadê o médico do seu PSF? Não tem médico do PSF." Gerava a situação de dizer: cadê você? Você não tem médico na sua unidade? Cadê a orientação? Cadê o agente? Não está lhe orientando que você tem que consultar no seu PSF? Na base, e aí toda aquela coisa que corta, né? Corta então a legalidade do projeto, que é um projeto maravilhoso, um projeto para levar saúde para próximo da pessoa. Mas eu vejo, Pedro, eu vejo que a pandemia ela trouxe uma consolidação do SUS, sabe? Contestado, sucateado, denegrido, roubado, sabe? Mas ficou provado de que é o sistema que faz a diferença para a saúde do brasileiro. Olha, o Antônio Bento diz aqui: amigos, a ingerência em conselhos por parte do ente público não é de hoje e está difícil de acabar. No ano 2001, eu era conselheiro representando o INSS, entidade prestadora de serviço à sociedade. A Câmara de Vereadores excluiu a entidade só para ter a minha saída, pois eu estava fazendo denúncias de desvio de recurso. E o Márcio Garcia: por que o tema Mais Médicos de Saúde do Brasil continua um caos e com os hospitais do interior, muitos deles na UTI? Acabamos de falar, Márcio. Fica à vontade, Pedro. É uma questão de ingerência do governo federal, do Ministério da Saúde. Eu posso falar um pouquinho do Ministério da Saúde, se você quiser. Senão a gente não chega no final dos temas, que o assunto é profundo. Sim. Controle o tempo aí, viu? Que às vezes eu falo demais. É profundo, mas é por isso que eu estou agilizando os temas aqui. Mas eu acho que resume no que eu acabei de colocar, Pedro. Me corrija em alguns adjetivos. O SUS é criticado, sucateado, roubado, mal falado, mas ainda é o sistema que atende o brasileiro. 85% dos brasileiros procuram o SUS e tem um tipo de atendimento, pelo menos. Pelo menos informação, que a informação é um atendimento. Sim. E é um atendimento pago pelo SUS. Sim. Eu, por exemplo, sou pago para prestar informação do sistema. E o SUS paga para você informar.
Então, já é um procedimento. Quando eu falo com você sobre o SUS, eu estou a serviço, eu posso anotar que é um Que é o procedimento. procedimento. E aquilo vai ser reembolsado para o município. Quem ganha é o município, sou eu não, eu já ganho meu salário. Aham, Vai ganhar o município. exato. Quando você fala do percentual de 85%, esta semana, quem esteve internado num hospital privado, mas que por força da pandemia está recebendo recursos do SUS, foi o dono da Havan, o Luciano Hang. Por Né? que ele não foi para o Sírio-Libanês, Pro particular, pro bonzão, pro para a área moderno, né? particular? Não. Não é? Mas são ingerências, são situações mais partidárias do que realmente de aprovação do que a gente tem e que a gente está acostumado a usar, que é o nosso do dia a dia. É o SUS nosso de cada dia, não é verdade? Ô, Léo, eu vou entrar de novo pelo computador Ah, porque eu me sinto mais à vontade. Porque pronto. é uma tela maior, a gente fica mais... Certo? Tudo bem, eu vou retomar aqui a tela aqui e a gente vai trazendo outra forma de entreter o nosso telespectador, visto que nós temos apenas 4 temas para fechar o nosso bate-papo. Tá chegando mais gente aqui. Pode ficar à vontade, Pedro, para fazer a alteração aí. Paulo Henrique Garcia, Léo, boa Já noite. pedi. A verdade de tudo isso é a esquerda que depois que entrou no poder, destruiu o Brasil. E hoje estamos colhendo os frutos do legado marxista. Estou dizendo que a questão é partidária meramente, única e exclusivamente. Eu vou excluir então, Pedro, Então esse é seu novo... Eu vou excluir aqui a tela antiga ou é a nova? Como é que é isso? Deixa eu sair aqui. Pronto. Aí. Ficou jóia. Saiu, né? Perfeito. Porque Muito bem. tá dando microfone aqui, não sei se você ouviu. Não, normal. Então deixa eu retomar aqui a sua tela para as pessoas poderem te acompanhar e também nos assistir. Vamos voltar lá com o Pedro Honorato e já passar ao tema seguinte. Vacina da Covid, do coronavírus, nota 10. Apesar dos pesares, né? Essa nota aí veio a nota 10 porque realmente é o que vai nos trazer de volta a liberdade, nos trazer de volta, então, respirar sem máscaras, um trabalho, né, com mais tranquilidade. Melhor colocar o fone, viu? Ficou baixo seu áudio. Ficou, né? Deixa eu aumentar o áudio. Melhor colocar o fone, se for possível. O Márcio Garcia está perguntando aqui. Por que senadores e deputados têm plano de saúde caríssimo e pago pelo governo e os pobres em geral não têm esse plano igual ao dos políticos? Tudo é uma observação enorme, né? Uma interrogação enorme aí. Por que eles podem ter planos de saúde e nós não podemos, né? Tá chegando o som aí, Léo? Baixinho. É melhor ver se consegue colocar o fone. Ficou bem baixinho. Inclusive, um tema que a gente... Aline Soares chegou aqui. Um tema que a gente debate muito nessa mesma linha aí é a questão da Caixa de Previdência Municipal. Os vereadores de Morro de Chapéu, eles não são regidos pelo regime próprio, eles são do regime geral. Né? São regidos pelo regime geral. Pois é. E aí, por que eles podem, né, ser regidos pelo regime geral, né, por ter garantia e nós não? Né? Pois é. E ainda tem a questão de parcelar, e parcelar, e parcelar, e parcelar. Pois bem, Pedro, por que então nota 10? Eu estou esperando você colocar o fone para a gente poder seguir, porque o áudio fica melhor pelo fone. Não está chegando não, está longe, está distante. Melhora aí a posição do fone então. O microfone está longe. Levanta um pouquinho mais, coloca mais próximo da lapela aí. Da gola. Eu acho que agora tá bom? Melhorou um pouco. Vamos lá. Nota 10 para a vacina da Covid. Eu tô falando baixo mesmo. Vamos lá. Nota 10 a pandemia, né? Não, a vacina do coronavírus. A vacina do coronavírus. É ela que nos livrará da pandemia. Então, a vacina... Hoje, todo mundo
muitas pessoas nunca tinham visto falar em vacina. Eu conheço, desde quando eu estudei, e eu conheço a Biotech, que é um instituto que tecnologia, biotecnologia, né? Há cerca de uns 20 anos que eu ouvi falar na Biotech, né? Que eu ouvi falar no Instituto de Manguinhos, que inclusive fez as vacinas da febre amarela e a vacina do HPV, duas vacinas importantíssimas. Para quem não sabe, por volta dos anos 50, a febre amarela matou muita gente. Muita gente. Surgiu, então, a necessidade de fazer o Instituto Oswaldo Cruz, que ele salvou a vida de muitas pessoas com a fabricação de vacinas. Aí, o Instituto Butantan, que hoje tem a capacidade de fazer 1 milhão de doses por dia. E a febre amarela, a gente já recebia o IFA, que é o Instituto, que é a substância farmacêutica para vacina, dar um componente, para o componente da vacina para fazer eficiência. Ele sempre foi fabricado pela China há muitos e muitos anos. Por que agora essa polêmica de por que é da China nós não podemos ter? Por quê? Isso é ignorância, gente. Você quer que eu responda? Sim. Veja bem. Vamos avaliar economicamente falando. Não concordo em nada do que a China faz com o trabalhador. O trabalho escravo na China é algo absurdo. Absurdo. Mas é inegável que um país com 1/5 da população mundial desenvolva-se economicamente e sobreponha-se a qualquer outro. Isso é natural. Você tem mão de obra sobrando. Né? E barata. Então, assim, quem é que não usa produto chinês no Brasil? Me diz aí, quem é que não? Né? O que é que acontece? A China começou a abocanhar a potência do mundo, que é os Estados Unidos. Então, peraí, a China não presta. O que presta é o nosso. Por quê? Porque economicamente é viável para nós. O que é economicamente viável para a China vai ser prejuízo para o mundo americanizado. Para mim, não tem outra resposta. Quando você está no caminho certo. Quando, na década de 90, uma enxurrada de estudantes chineses nos Estados Unidos, né, na França e na Inglaterra, muitas pessoas ficavam se perguntando por que é que não tem escola na China? Não era que não tinha escola na China. Os chineses foram visionários. Eles disseram, nós vamos empurrar gente para estudar para engenharia da computação, engenharia de tudo, engenharia de software, engenharia de tudo, para lá, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, que é para que eles, e os Estados Unidos e a Europa, que é para que eles voltem capacitados, que daqui a 10 anos nós vamos virar uma potência econômica produzindo isso aí, produzindo tecnologia. Verdade pura. Hoje, a China tem técnicos, tem milhões de técnicos trabalhando com mão de obras barata, porque eles repatriaram esses técnicos, pagam um salário que eles nunca ganharam na vida, porém para a China é barato, pelo capital chinês, é barato. E se eles fossem trabalhar nos Estados Unidos, que tem a grande concorrência no resto do mundo, uma grande concorrência. No entanto, lá eles têm a sua mão de obra garantida, que dá para manutenção de suas vidas. Além do regime chinês dizer, não, você é meu, você vai ficar aqui agora. Exatamente. Verdade. E aí, houve esse boom econômico na China. Esse é o resultado. A China fabrica qualquer coisa, leva o material dos outros países, inclusive até do Brasil, nosso alumínio aqui, que é produzido na Vale e vendido a preço de banana, e nós compramos caríssimos
através de aparelhos eletrônicos, computadores e outras coisas mais. Não se enxerga isso, só se enxerga o regime comunista e a situação de escravidão. Isso eu concordo em parte, mas nem tudo. Então, Rodolfo Valois chegando por aqui. Fernando Oliveira diz: Pedro Norato, um dos profissionais que mais entende de saúde em Morro de Chapéu. O Paulo Henrique diz que depois de Raul Seixas, o Brasil virou um caos e que a vacina da Covid é tão boa que nem os fabricantes se responsabilizam se morrer alguém. Qual foi a vacina que teve garantia mesmo? Tancleide chegou aqui, deu boa noite. Márcio Garcia quer saber se nós vivemos na democracia ou na ditadura, porque é obrigado a tomar a vacina. Eu quero ser obrigado a tomar a minha. Eu. Né? E a Tancleide diz: parabéns, Pedro, por suas colocações. Ok, Pedro, tema 11. Comportamento da população em relação à pandemia. Foi a nota 0. Nós ainda faltamos ainda falta 2 temas, né? Veja bem, antes aqui sobre a vacina, esse tema é fascinante, viu? Porque nós somos autoeficientes, suficientes e eficientes em vacina, além de eficientes, suficientes, porque temos vacina para todo mundo no Brasil, outras vacinas, e seremos, se tiver governo, viu, Márcio Garcia? Se tivermos governo para gerir com competência e respeito à vida da humanidade, nós seremos também autossuficientes em vacina contra o coronavírus. E quem não tiver medo do coronavírus, que não se vacine. A vacina, você é livre. E as pessoas são livres. Inclusive, as pessoas são livres até para viver ou morrer. Elas podem escolher viver ou morrer. Embora isso é uma aberração se falar isso, mas as pessoas são livres, o livre-arbítrio. Você tem para tomar vacina ou não. Agora, você precisa assumir o compromisso de que você não vai passar o coronavírus para eu que não quero ter coronavírus. Para meu filho, para minha filha, para minha neta, para meu familiar que não quer ter coronavírus. E eu não sou obrigado a correr esse risco por você que não quer tomar vacina. Está doido. Eu acho que isso aí resume o comportamento da população em relação à pandemia, a nota 0. Porque, assim, pois é a questão da empatia, né? As pessoas estão achando que são autossuficientes, que vão estar imunes por conta própria e não respeitam e não têm empatia com o próximo. Não usam a máscara porque é feio, não está na moda, não tem um designer bonito, enfim. Mas se esquece de que, olha o exemplo do próprio chinês, do oriental como um todo, né? Aquela questão de usar a máscara, independentemente de estar em pandemia ou não. Não é de hoje que a gente vê japonês usando máscara. Não é de hoje que a gente vê coreano usando máscara. Mas por quê? Porque eles sentem vergonha de espirrar em público. Porque vai espalhar o vírus da gripe ou qualquer outro e vai contaminar alguém. Eles não querem ser transmissores da doença. Isso é educação. Educação e saúde. Então, o povo educado protege a si e aos outros. Então, eu nota 0, porque aí foi uma nota radical mesmo. Porque eu ver pessoas em grandes aglomerações, farras, sem a máscara, pessoas com grande... em locais fechados, com a máscara no queixo, sempre dizendo ali hipocritamente, porque é uma hipocrisia você usar máscara. O coronavírus ele entra pelo nariz e pela boca, rapaz. Por que usar máscara no queixo? Não adianta de nada. Não é pra cachumba, não. Não é. Exatamente. Então, eu tenho fotos aqui, inclusive, de alguns períodos, né, da campanha eleitoral, que eu contei 30 pessoas sem máscaras. Quantas pessoas, daquelas 30, será que não tinha uma com vírus? Será que não tinha 2? Se tiver 3. Não estava escrito. Não estava escrito que ela tinha?
Pois é, no mínimo teve 10 pessoas que saíram dali contaminadas. E aí, nós temos hoje, a pandemia, um tema se remete, então, à justificativa de outros, da gestão. A gestão não estava testando no início. Foi obrigado a ter pressão, ter muita crítica, ter muita fala, dizer, tem que testar, ter muito apelo, inclusive até pessoas dizer, nós vamos levar o caso no Ministério Público se você não começar a testar. E aí, a testagem ontem, parece que tem 11 novos casos. Ó, em 35, 40 mil pessoas praticamente que movimentam com o chapéu. Só tem 11 casos? Isso é falta de testagem. É falta de testagem. É preciso testar mais a comunidade. E a comunidade precisa, ó, você que está doente, está com gripe, com coriza, com tosse seca, não espere dar dor no peito e cansaço, não. Vá logo, procure o sistema de saúde. Porque você pode estar com coronavírus e você ficar só nesse sintoma aí. Você pode colocar na sua vozinha, seu pai, na sua mãe idoso, e ele morrer. Porque lá em Manaus está acontecendo, ali não é cena de filme, não. É realidade. É realidade. Então, no geral, a população não entendeu os efeitos da pandemia. Porque a letalidade é baixa, a letalidade de 2%, que nós já estamos em 2%, não, nós estamos, o contágio está em 4% da população brasileira, que são 8 milhões e lá vai, nós estamos em 4%, mas nós no quesito de prevenção, a sociedade ainda deixa muito a desejar. Verdade. Nós estamos vendo lá em Manaus, não é brincadeira, nós estamos vendo em São Paulo uma cova capada com retroescavadeira, uma ao lado da outra. Aquilo não é brincadeira, não é cena de filme de terror, não. É realidade. Agora, nós temos um município pequeno, você vai na UPA, tem atendimento, você vai no hospital, tem atendimento, não tem nem 10 pessoas que precisam ser internadas de vez. Agora, deixe chegar a hora de precisar 10 pessoas serem internadas. Eu ouvi no começo da pandemia uma frase e ela me segue até hoje. Quanto mais o isolamento funcionar, menos ele será percebido. Né? Porque, como você disse, os números são pequenos relativamente, mas Morro de Chapéu, por exemplo, já perdeu 16 vidas por conta da Covid. Tancleide está aqui. Parabéns, Léo. Este quadro de sua nota é muito importante e interessante. A sociedade participativa levando suas opiniões acerca de temas que nos remetem responsabilidade individual, e você já está intimada para vir participar brevemente aqui do nosso quadro de sua nota. Eu não perco a oportunidade. Pedro, Câmara de Vereadores da última legislatura, nota 2. Inclusive, coincidentemente, esses temas ficaram por último e foram temas que tiveram a mesma nota, né, inicialmente, nota 3. Não havia sido atribuída a nota 2. Aí, aqui nos bastidores, a gente conversando, Pedro atribuiu nota 2 à Câmara de Vereadores na última legislatura. Não podemos repetir, né? Uhum. Então, a Câmara de Vereadores no ano passado, ela foi uma Câmara praticamente improdutiva, totalmente improdutiva. Nós não temos grandes apresentações na Câmara de Vereadores de aprovação de coisas para a sociedade, nós não tivemos, nem nos outros 3 anos. Não temos nada de vantagem. E aí a nota 3 também vale, a nota 2 vale também para a aprovação da Previdência, da lei de reformulação da Previdência, que foi uma lei sancionada no apagar das luzes, que é uma lei que aplicou a alíquota máxima da lei federal, que a lei federal sugere. Pode ser de 11 até 14. Por que aplicar a alíquota máxima?
o trabalhador que ganha um salário mínimo, trabalhadores até que ganham um salário mínimo, porque aplicar a alíquota máxima, subiu 3% por ser trabalhador, você funcionário público. Você já entrou o ano perdendo 3% do seu salário. 3% para a Previdência. E, além de ser um desastre essa Previdência, que teve, eu vou falar nisso lá no outro tema, mas tivemos a oportunidade de modificar isso. Mas a própria Câmara, ninguém sugeriu que a alíquota fosse menor. Não sei se por falta de compreensão ou até os funcionários que lá estavam talvez não querem mais voltar a ser funcionários comuns da prefeitura e não sugeriram que fosse pelo menos 13,5%, nem 13,5%, 13%, 13,5%, nem 12,5%. Eu tinha uma sugestão de 12,5%. E ele ganharia 1,5%. 1,5%. O Instituto ganharia 1,5% a mais na arrecadação. E ninguém sugeriu nada. Então, nota 0 para a aprovação dessa lei. E ainda foi uma lei sem discussão com as categorias. Discussão comigo, que vou pagar mais. Quando você vai descontar de mim, você deve pedir minha opinião. Você deve pelo menos me avisar. Olha, eu vou descontar X do teu dinheiro. Porque é meu dinheiro. É um instituto seguro, né? Lá na frente eu posso precisar, ou a qualquer momento. Mas precisa que tenha diálogo. E a Câmara não dialogou com ninguém. Por isso, vai aí minha nota 2. Muito bem. Ionara Araújo nos assiste pelo Instagram. Montenegro Moda, Samara Lima também acompanha a gente. Simone Peixoto, lá em Jacobina, pelo Facebook, também nos assiste. Grande abraço, muito obrigado pela atenção, muito boa noite. Tema final. Acho que tem relação um com o outro, né? Sobretudo pela sua fala. Isso. Sindicatos, Sispumunk e SIACSE, nota 3. Pois é. Tem muito a ver com funcionário público, funcionalismo público. Aí você pode até dizer, pode dar nota 7 para o funcionalismo público e você dá nota 3 para o órgão de defesa desses, né? Então, é porque os sindicatos, eles precisam vestir uma nova roupagem. Os sindicatos, eles estão investidos de pessoas e ele não pode investir-se de pessoas. Ele tem que investir-se de competências. Ele tem que se fortalecer com as pessoas, não para as pessoas. Não, o sindicato eu tenho que estar no sindicato. Não eu estar para o sindicato para mim. O sindicato precisa olhar a coletividade e fazer algo pela coletividade. Fazer tudo pela coletividade. Algo não. Fazer tudo para proteger dentro da lei os seus associados. O sindicato é para isso. Se precisar ir para a rua, que vá. E protege. Agora, não vai para a rua porque o diretor tal tem um familiar dentro da gestão. E esse diretor, ele não quer, claro, porque se ele fosse o gestor me ver lá, vai dizer, fulano está ligado a... Então vamos tirar esse campo. Né? Não pode, sindicato não pode ter isso. Se o sindicato tiver isso, ele descaracteriza. Foi o que essas coisas que a gente vem observando. A mentalidade do sindicalista deve ser voltada à proteção dos direitos trabalhistas e não angariar os cargos políticos como nós estamos vendo no Brasil. Não é só aqui não, viu, Tancredo, que você está acompanhando aí, minha querida amiga também, e que é também sindicalista, que foi para um cargo político. Não é só no Brasil, não. Essa nota vai para todos os sindicatos do Brasil que pegaram
esta prática do gestor sindical se tornar político e depois se beneficiar no governo. Não pode, não deve, deixe as coisas acontecerem naturalmente, saia do sindicato e se candidate. Agora, se candidatar dentro do sindicato, eu acho que não é bom. Não é bom. Não é bom, não estou julgando aqui ninguém e nem pejorando, dizer que alguém está advogando em causa própria, Uhum. né? Mas é o que acontece, que você, que vários gestores migram para a política e esquecem o direito do trabalhador. E agora? Como é que vai ficar? Às vezes as pessoas são acusadas, abandonou o barco. É claro, você tem que ter o gestor tem que ter uma conversa, gestor sindical, dizer, ó, eu já fiz minha parte, agora eu vou para a política. Verdade. Deixa eu abraçar aqui Girlene Salles, também a Robervânia Rocha, sua colega de trabalho também, né? André Passos está lá em Jacobina, mas é de Morro de Chapéu, está nos assistindo e sempre acompanha aí a live do Léo. É uma temática interessantíssima a questão sindical. Você coloca numa linha aí muito, muito interessante. Antônio Bento diz assim: será que se o indivíduo for picado por uma cascavel, jararaca, coral, ele vai ser tão corajoso e dizer que não vai tomar o soro? Vejo que quando trata da vacina da Covid, estão procurando chifre na cabeça de cavalo. Essa noite vai chegar 2 milhões, né, de doses aqui no Brasil. Vai chegar a vez, alguém que vai ser ofertada, alguém aí. Eu quero ver se alguém vai, a menos daquela senhorinha de 103 anos que não quis ser vacinada. Ela não quis por dizer assim, não, eu já vivi muito, dar vacina para outra pessoa mais jovem. Foi até a hombridade dela, mas tanta humildade, né? Uma pessoa de 100 anos. Uhum. Por já ter vivido tanto, acha que deixa o outro jovem viver também, né? Acho que a linha de pensamento foi esta. Pedro, nós vencemos os temas. Eu não sei se eu deixei algo a desejar quanto ao que você gostaria de expressar, mas tenho que agradecer. Nós estamos com o Dê Sua Nota a 1h54 no ar. E as pessoas nos dando o prazer de acompanhar. Os outros demoraram. Nós vamos aproveitar esse momento que nós gravamos especificamente o Dê Sua Nota e vamos editá-los para colocar na íntegra, sem cortes, sem intervalos, para que as pessoas possam acompanhar também no nosso canal. E se alguém tem a paciência de acompanhar todinho, né? Tem, o pessoal gosta de ver. Né? E já aproveitar para convidar a todos, semana que vem, Aragonês Fagundes, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Se algo eu fiquei sem perguntar, fique à vontade para colocar. Do contrário, agradecer-lhe e já pedir as considerações finais. Pois bem, antes das considerações finais, gostaria de dizer aí aos colegas sindicalistas que a realidade é essa, viu, gente? Não fique com raiva, não é porque Pedro é isso ou aquilo, mas a realidade é essa em todo o país e não é diferente aqui no mundo. A Previdência está esfacelada em mais 100 milhões de débito. Cadê? Tem uma ação coletiva do sindicato autuando, né, pedindo condenação de gestores e ex-gestores, de gestores, que eu digo também da Caixa de Previdências, gestores das pastas que autorizavam os pagamentos e esses pagamentos não eram realizados na Previdência, ou que eles deixavam de autorizar, que descontou em nossas contas, descontou em nossas folhas de pagamento, todos os gestores da saúde, da educação, de tudo, de todas as partes, descontaram, né? Ele que manda lá para o RH, né? Que manda para a Caixa, e depois manda para a Caixa, a nossa folha de pagamento. O RH só processa o que o secretário da pasta mandou, e ele mandou descontar. Ele mandou descontar do seu salário. Ele mandou na folha também, já contabilizado, que 11% teria que ser posto em cima do seu desconto para ser depositado na Caixa de Previdência.
E não fizeram. Não fizeram. Cadê um processo coletivo para incluir esses gestores? Não se pode aliar aqueles que tiram do nosso direito. E os sindicatos estavam aliados ao gestor da Previdência. E vários discursos, várias falas defendiam a gestão da Previdência, do Instituto de Previdência anterior. Então, que tomem juízo e que daqui para frente não faça isso, e que cuidem logo de um processo jurídico pedindo a condenação de todos os gestores, gestores da Caixa de Previdência, ex-secretários e o chefe do Executivo que não repassaram o recurso para a Previdência. Olha, o Antônio Bento está deixando a mensagem aqui. Vacine, não vacile. Elmana Figueiredo também assistindo. E Leonir, belos temas, bem desenvolvidos por Pedro Honorato. Parabéns. Agradecendo a todos aí pelo carinho, pela audiência. E a você, Pedro, pela disponibilidade também de participar da live do Léo, que a gente possa estar aí trazendo outros amigos. Se você tiver algum a indicar, a gente vai convidar. Acho que a gente precisa debater a cidade de Morro de Chapéu, ver o que passou, passar a limpo e, quem sabe, vivenciar momentos novos de felicidade para todos nós. Muito obrigado, meu querido.